Começou a gravação, então boa noite para vocês. Gente, queria ver com vocês, assim, né, de quem trabalhou aí naqueles exercícios, se ficaram com alguma dúvida, se conseguiram resolver todos. Eu ainda não coloquei a lista das respostas, porque eu acabei viajando no final de semana, eu não estava em casa. E ontem foi um dia que esteve bem corrido para mim, mas eu vou colocar para vocês na sequência, tá? Na sequência ali eu coloco para vocês e acredito eu tenho todos. Sim, eu só preciso ver daí a numeração certinha e daí eu coloco para vocês ali. Mas acredito que vocês não vão ter, não tenham tido nenhuma dificuldade. Não sei se alguém ficou com alguma dúvida, quer comentar alguma coisa, ou se foi tranquilo, entendeu ali o que é uma estrutura isostática, hipostática e peristática, né? Como que eu olho para essas, como que eu sei, né, quando que é em relação ao meu número de apoios. Então, a gente já trabalhou isso. Agora, nós vamos ir para um conteúdo que, acredito eu, que vocês já tenham visto também, tá? Em algum momento, na disciplina de teoria das estruturas, né? Que é sobre esses apoios, né? Como que a gente calcula, como que eu calculo um diagrama de forças, como que eu calculo, né, um diagrama de esforço cortante, um diagrama de momento fletor, como que eu vou olhar um pouco para isso. Então, a gente vai dar uma olhada um pouco nisso, para que depois que a gente conseguir resolver a, as questões, né, ficar bem claro para vocês o que é isostática, né, como que eu resolvo uma viga isostática, por exemplo, depois como que eu vou resolver uma hiperestática, né, como que eu vou trabalhar ali com os trabalhos virtuais, né, então como que eu vou olhar para isso, tá? Então eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. E daí nós vamos dar uma olhadinha hoje na aula, então, de esforços, tá? Então a gente vai trabalhar um pouquinho isso. Então, a gente vai trabalhar basicamente com sendo o nosso plano primário, tá, pessoal? Vigas. Então, as vigas, elas vão ser uma fonte muito fácil, muito boa para nós levar em consideração o que é um esforço, o que é um apoio, né? Como que isso é lá na estrutura mesmo, como que isso se dá lá numa edificação, né? Então, as vigas, elas são barras retilíneas, né, solicitadas por forças transversais axialmente e longitudinal, né? Então, o que isso significa? Significa que eu vou ter, né, forças verticais, forças horizontais, atuando nesse sistema. O apoio, né, é a reação desses apoios, eles são perpendiculares à barra. Então, ou seja, eu sempre vou estar aqui, ó, com apoio perpendicular ao sentido da barra. Agora, se a barra ela estiver nesse sentido de pé, né, o meu apoio também vai estar perpendicular a essa viga, tá? Então, o que a gente precisa entender dentro de todo esse conceito, né, de uma viga? Então, uma viga que está sofrendo um carregamento, tá? Seja ele um carregamento concentrado, né, que seria uma carga unitária, seja ele com cargas distribuídas ao longo dessa viga, que é o que mais acontece nessas situações para nós, eu vou ter a reação do apoio, que no caso de uma viga, o apoio nada mais é do que os pilares dessa estrutura, né? Então, se eu tenho esses pilares que estão apoiando essa viga, então essa viga está descarregando nesses pilares, eles vão sempre gerar uma reação, né? Uma reação contrária ao sentido do descarregamento, ao sentido das forças que estão
descarregando naquela viga. Quando eu tenho um carregamento, né, eu tenho esforço, seja ele pontual, seja ele distribuído, a minha viga vai sofrer de esforços de deformação. Então, tem uma tendência a deformar. Então, esse pontilhadinho aqui que vocês estão vendo é como que a viga se deforma. Então, se vocês olharem, né, por ela estar apoiada em dois apoios, então ela ser biapoiada, eu vou ter uma tendência de esforços de sentidos aqui em cima de compressão, né? Então vejam que eu tenho uma estrutura que ela está sendo comprimida e embaixo ela aqui está sendo tracionada, né? Então, o que isso me diz dentro de um esforço de flexão, né? Um esforço de flexão, ele vai me trazer essas características. Então, esse esforço de flexão, eu sempre vou ter compressão em cima, tração embaixo, né? Então, quando eu estou falando lá, se eu fosse levar isso lá para uma estrutura de concreto armado, eu vou ter que compressão quem resiste ao concreto e tração quem resiste ao aço, né? Se for uma estrutura metálica, eu vou ter esses mesmos esforços, eles acabam acontecendo também em compressão e tração, mas daí eu vou ter um aço, né? Um material que vai estar apto a resistir tanto os esforços de compressão quanto os esforços de tração nessa mesma peça, né? Então, um tipo de aço específico para essa característica. E a mesma coisa a madeira, né? A madeira a gente sabe que ela trabalha muito bem também em esforços de compressão e também a esforços de tração, tá? Então, independente do material, independente do tipo do material que a gente for trabalhar, nós precisamos entender que como que uma viga biapoiada se deforma, né? Então, o momento fletor é esse esforço atuante na tentativa de dobrar uma viga, de fletir, né? Então, a convenção de sinais, a gente que adota, né? Então, eu posso ter o momento positivo, que é uma tensão nas fibras inferiores, né? E o momento negativo nas fibras superiores. Então, além do esforço de flexão, eu também tenho o esforço cortante, né? Que ele é um corte, basicamente. Então, é uma diferença de sentido, né? Então, o esforço cortante é um esforço atuante na face da viga, na seção em estudo, na tentativa de esfregar a face parada com o que está descendo e subindo. Então, esse esforço cortante, ele pode acontecer em qualquer pedacinho dessa viga, tá? Em qualquer momento ele vai estar acontecendo. Então, é sempre um esforço contrário. Então, esse esforço contrário é que garante o corte. Por isso que a gente chama de esforço cortante na viga, tá? Então, vamos ver uma convenção de sinais, tá? Então, a convenção de sinais, ela foi adotada para facilitar os nossos cálculos, né? Então, o que a gente considera? Primeiro, começando aqui dentro do cortante, né? O cortante, a gente vai dizer que, olhando no sentido da esquerda, tá? Seta para cima é positiva e eu olhando do sentido da direita, seta para baixo é positiva. E a mesma coisa também do momento. Olhando o momento sentido horário, do lado direito é positivo e sentido anti-horário, olhando do lado esquerdo, é positivo. Ao contrário desse, né, se fosse no outro sentido, então, negativo. E a mesma coisa é o esforço normal, né? Então, ele garante que o esforço no lado da esquerda para o lado da direita para a esquerda, positivo, ou do lado da direita, esquerda para a direita, positivo, ou o contrário, negativo, né? E esse aqui, o esforço normal, ele facilita um pouco a nossa vida, porque ele traz essa questão de tração e compressão, né? Então, aqui está puxando positivo, aqui está comprimindo negativo, né? Então, é uma forma também de compreender como que a gente pode dar essa nomenclatura. Então, aqui, por exemplo, ó, pessoal, deixa eu só ver se tem alguém querendo entrar. Não, achei que tinha alguém querendo acessar. Então, aqui, ó, os esforços, tá? Internos numa estrutura. E por que é importante eu saber o esforço interno? O que está acontecendo lá dentro? Se eu tenho, né, esforço de tração, compressão, força normal aplicada.
Porque eu preciso entender isso internamente na minha estrutura para que eu possa resolver o que está externo. Então, vamos olhar, essa aqui é uma viga biapoiada, então eu tenho um apoio aqui, eu tenho um apoio aqui, né? Então, o apoio está centralizado na letra A e na letra B. Na letra C, D e E, eu tenho 3 forças aplicadas, concentradas, né? Essa viga tem uma distância L, e o corte, que é o estudo da seção aqui, que eu vou fazer o estudo da seção, ele está a uma distância de A até esse corte de X, tá? Então, só aqui trazendo um pouquinho dessa nomenclatura para vocês. Então, o que a gente fez? A gente fez um recorte, tá? Então, fez um recorte aqui dessa parte que está aqui, ela veio para cá, ó. Então, eu tenho aqui o ponto A, né? Eu tenho uma força F1, que é o meu ponto C, ó. Então, aqui é o meu ponto C. E eu tenho aqui o corte da minha seção, que está a uma distância de X. Essa distância aqui do A até o C, ele chamou de A, tá? Então, só aqui trazendo um pouquinho para dentro desse esforço. Agora eu escutei que tem um aluno aqui para ser admitido. Então, como que eu resolvo isso, né? Eu sei, pessoal, que aqui eu tenho uma reação em A, vindo do meu apoio. Eu tenho uma força F1. Eu não sei se vocês conseguem admitir alguém. Sim, Sara, eu estou admitindo aqui, pode deixar. Ah, obrigada, Lizzy. Daí facilita a minha vida, tá? Então, aqui eu tenho uma reação em A, que é originária desse apoio, que é uma reação que se dá devido às forças, essa força F1. E eu tenho aqui o meu ponto de corte, né? Que é o ponto da minha seção. E daí, o que eu preciso entender, né? Já que esse pedaço de viga, ele tem reações e forças sendo aplicadas, eu vou aplicar somatório de forças verticais igual a zero, certo? Então, se eu quero saber nesse ponto aqui, ó, né, que foi o meu ponto escolhido, nesse ponto aqui, que é o ponto da minha seção, o que eu vou ter? Sentido para cima, né? Então, é por isso que ele chama de Q, ó. Q é igual a RA menos F1. E por que isso se dá? Porque são as únicas forças que eu tenho vertical. Somatório de forças horizontais igual a zero é zero, né? Porque eu não tenho nenhuma força aplicada na lateral, né? Se eu tivesse uma força aqui aplicada, daí já não seria zero. Então, para o equilíbrio de forças, eu posso dizer, né, que RA é igual a F1, né? Por quê? Porque o somatório delas tem que dar zero. Como essas duas reações, tanto essa força está a uma distância de x, assim como a força F1 também está a uma distância, que a gente pode até chamar de x', né? Desse ponto de seção, de corte que eu quero analisar, isso vai me gerar um momento. Porque quando que eu tenho momento? Quando eu tenho uma força, essa força ela está aplicada e ela está a uma distância desse meu ponto de análise. Então, por que ela me gera momento? Porque eu tenho força vezes deslocamento, isso vai me gerar uma tendência de rotacionar em função desse ponto, assim como essa aqui também tem essa tendência de rotacionar. Então, por isso, quando eu tenho a rotação, ela sempre está atrelada a uma força que está a uma distância, tá? Então, mesmo que seja uma micro distânciazinha, se fosse, eu quero analisar esse pontinho aqui, ó. Essa força RA gera momento, um valor minimésico pequenininho, muito, muito pequenininho, mas gera momento aplicado. Agora, vamos lembrar aqui um pouquinho de quando eu tenho
cargas distribuídas linearmente. Quando eu tenho uma carga distribuída linearmente, o que a gente precisa fazer? Concentrar essa carga, né? E como que eu concentro essa carga? Eu vou pegar o valor da carga, né? Vezes a sua distância ali que ela tá. Isso vai dar a minha carga ficando concentrada. A minha carga ficando concentrada, ela também vai estar uma distância, né? Seja ela do apoio A, seja ela ao meu ponto de análise aqui, né? Então, eu venho novamente com o somatório de forças. Ó, então, ele faz novamente o somatório de forças. Eu continuo tendo que, no meu ponto Q, eu ainda tenho o RA para cima e menos o F1, que antes ele estava de uma forma concentrada, agora ele está de uma forma distribuída. Mas para os cálculos, para eu conseguir, através das minhas 3 equações de equilíbrio, eu sempre preciso concentrar a força que está distribuída no meio do seu vão. Então, independente se eu tiver até uma outra força aqui pontual aplicada, ela vai estar sempre concentrada nesse comprimento, né? Nessa distância aqui. Então, eu preciso sempre ter esse cuidado. Como aqui eu ainda continuo na mesma condição que RA é igual também a F1 por causa do equilíbrio de forças, mesmo sendo uma carga distribuída, vão acabar se anulando com o tempo, tá? Então, a força cortante de uma seção ela pode ser obtida, né, derivando-se de uma equação de momento fletor, né? Então, veja essa obtenção de esforço, onde eu tenho que RA menos F1 é uma derivada de RA vezes X menos F1 vezes A em relação a X. O que é tudo isso, pessoal? Isso ele está me dizendo que para esse ponto aqui, que é o ponto Q, tá? Ele está falando que para que eu possa saber esses esforços, eu vou ter que RA menos F1, que seria essa aqui, né? RA menos F1, eles é a derivada do meu momento. Por quê? Porque eu tenho deslocamento. Então, por isso que é RA vezes X, porque é a distância que RA está do ponto Q, né? Está uma distância X. E a mesma coisa é F1, né? Que também está uma distância em relação a X, né? Então, ela está uma distância de A em relação a X. É quase como se eu fosse fazer aqui se eu quisesse resolver isso de uma forma mais simples até, pessoal, seria dizer, fazer uma relação de 3, né? Então, RA está para X, assim como F1 está para A, né? Então, essa é a proporção dessa relação. Então, dentro dos esforços internos, tá? Independente do ponto, isso que é importante a gente saber, tá? Que independente da seção que eu for analisar, tá? Eu consigo calcular quais são os esforços atuantes dentro desse sistema. Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma viga com uma força concentrada F. Eu vou só tirar aqueles riscos, só para vocês não se perderem. Ó, então eu tenho um apoio em A, eu tenho um apoio em B, e aqui em F eu tenho uma força concentrada. Todo vão da minha viga tem valor L, né? Ou seja, essa força está na metade da minha viga. Então, L dividido por 2. Independente do sentido, tanto para o A, tanto para o B. Né? Também vai ser L dividido por 2. Agora, se eu quiser saber em qualquer pedacinho centesimal dessa minha viga, né? Eu quero saber uma distância X ou uma distância X1, eu posso, tá? Cortar e entender qual é o esforço interno que está acontecendo nela, independente do ponto, tá? E isso vai variar em função das distâncias, em função da carga. Então, o diagrama de esforço cortante, ele representa esses valores positivos quando posicionado acima da linha do apoio do gráfico, né? E positivos abaixo, tá? Então, para a viga seguir, teria uma seguinte análise, né? Então, se eu pegasse qualquer ponto de corte dessa viga, vou pegar o ponto de corte bem onde está tendo a força aplicada, né? Então, dentro daquele momento ali, daquele ponto,
eu vou fazer somatório de forças, igual a zero, momento igual a zero, né? Ou seja, eu tenho duas equações e duas incógnitas. Por que eu tenho duas equações? Eu tenho primeiro o somatório de forças verticais e depois o somatório de momentos em algum determinado ponto. E quais são as minhas incógnitas aqui? R1, né? E o próprio V, né? Que é o cortante. Então, eu quero saber como que eu vou resolver isso. Somatório de forças, a gente vai fazer alguns exemplos hoje na aula, para que a gente possa se lembrar um pouquinho, né, de como que acontece isso, para depois vocês terem embasamento suficiente para calcular através das hiperestáticas, né? Então, a gente chama de V sendo o esforço cortante, tá? Então, aqui nesse caso, né, nesse sentido aqui da viga, ó, eu tenho o R1 que está para cima e o V que está para baixo, tá? Ou seja, se eu considerar que o somatório de forças verticais, esse sentido para cima é positivo, automaticamente o V, ele é negativo, ou seja, o meu cortante é igual ao valor da minha reação. Se eu não tiver nenhuma outra força nessa seção, né? Nesse ponto aqui de AA, né? Então, se eu não tiver nenhuma, vai ser isso. Então, para eu calcular o cortante, eu sempre vou fazer o somatório de forças e reações atuando naquela parte onde eu estou querendo analisar, né? Então, o esforço cortante positivo e negativo é aquele que eu vou arbitrar em função da carga. Então, depois a gente vai ver alguns exemplos que eu acho que vai ficando até um pouco mais claro para quem ainda não domina muito a questão de apoios, né, e esforços atuantes. Então, o momento fletor, né, ele é um momento de rotação. Então, vocês imaginem, por exemplo, ó, eu tenho uma viga, né, e eu tenho uma marquise que está nela. A marquise está em balanço. Então, essa marquise, ela tende a rotacionar em volta da viga. Então, essa rotação é o momento, né? Então, muitas vezes é o que as nossas estruturas elas tendem a ter essa rotação. Então, esse movimento ele tem que ser sempre impedido. E como é que eu vou impedir ele? Quando eu descubro o seu valor e eu vou colocar ali materiais suficientes para que esse momento fletor nunca seja alcançado, né? Então, em qualquer ponto da minha seção, em qualquer lugar que eu for cortar ela, eu sempre vou ter um esforço de cortante e um momento aplicado, né? Então, a resultante das tensões normais sempre vai ser essa. Então, sempre tem que ter esse cuidado. Então, sempre, aqui nesse caso, eu tenho uma reação do apoio 1, e aqui eu tenho, né, um esforço cortante e um momento aplicado. Então, depende do momento que eu estou olhando, né? Qual é o lado que eu estou olhando, da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, tá? Então, voltando lá, né, aquela primeira viga que a gente trabalhou ali. Então, a gente sabe, né, que uma viga, quando ela está submetida a uma carga, uma força concentrada, nesse caso, ela tende a ter esforços de compressão em cima e de tração embaixo. Então, compressão em cima, tração embaixo. Então, o que, que a gente vai resolver através disso? Para poder calcular esse momento, eu vou através de um sistema de sinais. Então, eu vou dizer que compressão vai ser num sentido e tração vai ser no outro. Então, a gente consegue ver, ó, se eu pegar só esse lado aqui da viga, ó, vocês estão vendo o sentido da compressão e o sentido da tração? É o que está desenhado aqui, ó, compressão da direita para a esquerda, tração da esquerda para a direita. E por que que eles têm que ser sentidos opostos? Porque o somatório de forças é nulo, né? Então, o que que eu levo em consideração? Que a minha reação de tração, né? Minha resultante da tração, ela é igual à minha resultante de compressão, porque elas têm sentidos opostos. E aonde eu tenho maior esforço de compressão é na borda mais comprimida da minha viga. E a mesma coisa, a tração está na minha borda mais tracionada. Minha borda mais inferior ali, ela vai estar tracionada. Então, por isso que eu tenho que sempre compreender dentro dessa dinâmica, né,
aonde que eu vou ter esses esforços. E principalmente para saber se o meu momento ele vai ser positivo ou ele vai ser negativo dentro da minha estrutura, né? Então, como que eu tenho essa relação do cortante? Por que que quando a gente fala que uma viga biapoiada, né, um carregamento concentrado, o seu maior ponto, né, se fosse o diagrama de cortante, ele ia assim, daí ele ia descendo, depois ele ia vir assim. E o meu esforço maior estaria no meio da minha viga, né? Então, por que que tem essa relação entre o cortante e o momento? Porque quando o cortante ele cruza no zero, significa onde eu vou ter o meu maior momento para situações biapoiadas, né? Então, por isso que a gente vai trabalhar muito com derivadas de x, né? Então, eu quero um pedacinho dessa viga, eu quero analisar. Se eu analisar um pedacinho dessa viga, né, não tendo uma carga aplicada ali, eu vou ter sempre um esforço de cortante, então para cima, e no outro lado, quando eu olho para baixo, né? E o momento aplicado. Então, por isso que aqui eu coloco, né, a relação dos sinais, a regra dos sinais. Então, da esquerda para cima, positivo, da direita para baixo, positivo também, tá? Então, o diagrama de esforços, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem me interromper, tá? Porque daí vocês não falam, eu vou seguindo. Por que que é importante eu saber o meu diagrama de esforços? Principalmente para quando vocês chegarem lá nas disciplinas de dimensionamento, vocês entenderem o que realmente é o momento, né? Como que vai, como que a gente vai entender aonde eu tenho maiores esforços, aonde eu preciso ter um cuidado maior na hora de dimensionar minha estrutura, né? Então, conhecer esses princípios básicos é primordial para vocês conseguirem ir para essas disciplinas mais específicas, tá? Então, quando essa estrutura ela é carregada se submete a ações de esforços solicitantes, se refletindo ao longo da estrutura e através dos diagramas, que é determinável graficamente os valores de cada seção ou ponto, para diagnosticar e dimensionar de forma mais racional, né, essa viga. Então, através de diagramas, é muito mais rápido e fácil essa análise estrutural, porque eu vou saber onde eu tenho momento positivo, onde eu tenho momento negativo, então aonde eu vou ter que ter esse cuidado de compressão, de tração, né? Então, principalmente para estruturas de concretos, né? A determinada seção, ela é através da resistência do aço e da resistência do concreto. Então, por isso que é importante eu entender o que é um FCK, o que é um FYD, né? Para os meus cálculos, né? Então, isso, de onde é que vem isso? Lá de concreto armado, né? Toda essa base, ela lá de concreto armado, ela vem dessa disciplina aqui de cálculo estrutural, tá? Então, principalmente, para estruturas de madeira, a gente tem a capacidade de tração que a madeira possui e também a seção da mesma, né? E em estruturas metálicas, vai ser em função da espessura da chapa, a altura, a largura das abas, para resistir àquele esforço. Então, eu entender o diagrama de esforços é primordial dentro dessa disciplina, tá? E aqui eu estou falando de um esforço para vigas, né, isostáticas que a gente consegue resolver. Daí depois a gente vai para um momento onde eu preciso fazer essa mesma análise considerando uma situação de viga hiperestática, né? Então não é não, acaba sendo um caminho um pouco mais concentrado, mas o que a gente consegue realizar também. Então, uma carga uniformemente distribuída, né? Embora ela seja distribuída, a gente sempre precisa concentrar ela para que a gente facilite os nossos cálculos, né? Então, essa concentração, tá? Vou pegar aqui o amarelo. Essa concentração, ela vai sempre ter que utilizar, né? Então, vejam aqui, eu tenho um muro, né? Esse muro aqui, ele está apoiado em estacas e eu vou ter a transformação, então, dessas estacas pelos nossos apoiozinhos aqui, né? Então, nosso apoio, a minha força aqui ainda está distribuída linearmente a uma distância, né? L. Então,
como que eu vou transformar isso? Então, eu vou concentrar essa força que ela está distribuída no meio do vão, não no meio do vão da viga, no meio do vão do carregamento, tá? Isso é bastante importante a gente saber que não pode ser na viga, e sim na distância que eu tenho de carregamento. Nesse caso, como ela descarrega em toda a viga, ela também vai bater, consequentemente, com o meio da viga, né? Então, aqui, por eu ter um apoio duplo, eu vou ter uma força vertical e uma força horizontal aplicada. E aqui, por ser um apoio simples, eu só tenho uma força vertical, né? Então, eu tenho aqui a minha carga, a minha força vertical 1, minha força vertical 2, minha força horizontal, que nesse caso vai ser 0, e a minha carga, que é L, né? Que é a minha carga concentrada, que vai ser, digamos, se é 1 e aqui é 10, vai ser 10, né? 1 vezes 10, 10 quilonewtons por metro linear, ali, concentrado. Então, o primeiro passo, a gente calcula ali as nossas reações. Depois a gente vai fazer alguns exemplos, tá? Mas é só para vocês relembrarem no sistema de forças. Então, o somatório de forças horizontais H, ele é 0, porque eu não tenho nenhuma força inclinada ou uma força horizontal. Agora, somatório de forças verticais, eu tenho V1 para cima positivo, V2 para cima positivo e menos QL negativo. Ou seja, V1 mais V2 é igual a Q vezes L, né? Que é a minha carga concentrada. Se eu fizer momento em A, tá? O que eu vou ter? Eu vou ter Q vezes L está uma distância de L sobre 2, né? Q vezes L, menos V2, que está uma distância de L, né? Ou seja, tanto V1 quanto V2 é Q vezes L dividido por 2. Então, por isso que lá na disciplina de concreto armado, né? Para achar ali a reação, a gente aplica direto Q vezes L dividido por 2 quando for situação de viga biapoiada, tá? Então, no ponto A, né, a gente adota o ponto A à esquerda e o ponto B à direita, e o ponto S um ponto móvel, que eu posso, né, a qualquer momento identificar. E a gente sabe que o cortante, ele é perpendicular à estrutura. Então, se a estrutura está na horizontal, o meu cortante, ele vai estar nesse sentido, tá? Então, a gente sabe que cortante sempre vai ser Q vezes L dividido por 2 para situações de vigas biapoiadas, tá? Então, independente do ponto, ó, aqui no ponto A eu vou ter o meu cortante Q vezes L dividido por 2, e no meu ponto B, que daí no caso seria aqui, que esse aqui seria o ponto B, né? Menos que L vezes 2, por causa do quê? Por causa da minha relação de sinais, tá? A minha convenção de sinais. Então, eu trouxe aqui para vocês alguns textinhos, para depois vocês irem estudando, né? Mas é importante a gente verificar como que é feito um diagrama de momento fletor e um diagrama de esforço cortante para uma viga concentrada. Então, aqui nesse caso, né? Eu tenho uma viga bem apoiada e eu tenho uma carga P que está a uma distância de A, do ponto A, e uma distância de Bzinho ao ponto B, né? E o ponto de corte de análise. Então, nesse momento ali, né, para eu possa calcular o momento, saber qual que é o momento máximo, eu preciso entender que aqui vai ser o meu momento máximo. Por quê? Porque é onde eu tenho o meu carregamento, né? Quando eu acho os valores de VA, VB e o valor de P, eu vou conseguir andar dentro do meu diagrama, né? Então, eu vou conseguir verificar como que é feito esses esforços, né? Como que eu vou checar a estrutura, enfim. Então, acho que a gente vai conseguir trabalhar isso em alguns exemplos bem práticos, tá? Aqui nada mais é do que o momento que é RA, que está a uma distância de x, né? Então, aqui é o RA, está a uma distância de x, menos x menos A a um ponto de P, né? Que é onde está o meu ponto P ali. Então,
acho que para ficar mais fácil a gente entender, né, como que eu acho o meu momento máximo, eu acho que com exemplos numéricos, com valores, eu acho que vai ficando mais fácil de vocês irem entendendo. Então, aqui eu tenho uma viga, tá? Que eu tenho um apoio no ponto A, eu tenho um apoio no ponto B, né? E eu tenho uma carga concentrada no ponto C de 5 toneladas, no ponto D de 3 e no ponto E de 9. Então, como que eu vou conseguir tirar esses esforços, né? Eu vou fazer através de somatório de forças. E o que que ele fez aqui? Ele fez somatório de momentos em A igual a zero e somatório de momento em B igual a zero, e assim ele foi tirando, né, os valores. Por quê? Porque aqui ele já tem os valores das reações. Então, ele sabe que essa reação tem 6 toneladas e essa reação aqui tem 11 toneladas. E ele vai calculando o momento. Qual que é o momento no ponto C, né? No ponto C, ele está olhando da esquerda para a direita. Eu também posso fazer da direita para a esquerda, só que da direita para a esquerda eu tenho mais cargas, então é mais fácil eu olhar. Então, ele fez 6 toneladas, que está a uma distância de 4 metros, 24 toneladas. Agora, no ponto D, 6 toneladas, que é o RA, está a uma distância de 8 metros, menos esses 5, que está a uma distância de 4, ou seja, 28 toneladas. Agora, no ponto E, eu posso tanto vir da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, né? Então, aqui, o que ele fez? Ó, ele disse que RA está a uma distância de 11, 4 mais 4, 8 mais 3, 11, menos 5, que está a uma distância de 7, menos 3, que está a uma distância de 3. E isso vai dar 22 toneladas. E eu também conseguiria tirar esse valor por 22, porque eu tenho RB, que é 11, vezes 2, também daria os 22. Então, vocês vejam que, tanto olhando para o sentido positivo da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, eu acharia os mesmos valores. Eu só preciso ter um cuidado da convenção de sinais. Se eu estou olhando da esquerda ou se eu estou olhando da direita. E a mesma coisa aqui, ele fez o diagrama de esforço cortante, né? Então, eu tenho ali que primeiro eu tenho uma reação em A de 6 toneladas, então sobe 6 toneladas, se mantém, né, linear até o meu próximo ponto, que desce 5, então de 6 vai para 5, sobra 1. Ele vem com esse 1 até o próximo ponto D. Então, se desce 3, então desce 1 e mais 2 para baixo. E vem de forma linear até o ponto 9. Então, eu já tinha descido 2, eu vou descer mais 9, vou vir de forma linear até chegar na reação B, que sobe 11 e zera, né? Então, esse é o meu esforço cortante dessa viga, que tem ali 3 cargas aplicadas, né? Então, eu vou calculando ali como que eu acho esses valores. Então, ele até colocou aqui, ó, VCD, né, que seria a distância ali, eu tenho 6 toneladas que eu venho do VCA, desce 5 e sobra uma, né? E daí depois eu tenho ali no VDE, eu tenho 6, né? Menos 5, menos 3, menos 2. Então, eu tinha 1, vai descer menos 2. E assim vai sucessivamente. E o cortante também. Então, eu vou tendo o cortante no ponto A e no ponto B, eu sei que ele é zero, porque ela é uma viga biapoiada. A única forma do diagrama de momento fletor não começar em zero é se eu tiver um engaste. Caso contrário, os apoios sempre vão ser zerados, apoios externos, né? E daí eu vou calcular ali qual que é o momento que eu tenho no ponto C. No ponto C, a única coisa que eu tenho ali é a minha reação de 6, que está a uma distância de 4. Então, 6 vezes 4, 24. Eu sei que aqui eu vou marcar 24 toneladas. A mesma coisa no meu ponto D. No meu ponto D eu tenho a minha reação que está a uma distância, né, um RA que está a uma distância de 8, menos aquela força de 5 toneladas que está a uma distância de 4, 28. E
Aqui no ponto E, eu também tenho aquela reação de 6, que está a uma distância de 11, menos os 5 toneladas, que está a uma distância de 7, menos esse 3, que está a uma distância de 3, ou seja, 22. E depois que eu traço esses pontos principais, eu consigo traçar o meu diagrama. Dessa forma, ele vem de forma linear, porque ele não tem uma carga distribuída, ou seja, não é uma equação de segundo grau, né? Então, vem linearmente sendo resolvido. Agora, eu trouxe, se vocês olharem, eu trouxe bastante exemplos. Tá? Vamos ver quantos são. São 7 mais aquele ali. Para a gente começar a entender um pouquinho como que a gente faz isso, tá? Então, vou pegar aqui com vocês. Eu vou só no banheiro pegar um lencinho ali, que eu tô com bastante coriza. Eu já retorno aqui, 1 minuto. Pronto, vamos lá. Então, vou pegar aqui o exercício e nós vamos determinar as reações de apoio, tá? Então, vou pegar aqui esse primeiro, vou colocar aqui no whiteboard, a gente conseguir calcular ele. Vamos lá, então. Então, aqui nesse caso, eu tenho, né, pessoal, eu tenho uma viga, onde ela tem 2 apoios e uma parte dela está em balanço. Então, a primeira coisa que eu vou determinar é chamar essa parte aqui de VA e aqui de VB, né? Porque eu sei que eu tenho, nesse caso, eu tenho duas reações verticais. Aqui eu poderia até dizer que eu tenho uma horizontal, né? Uma HA. Mas a gente sabe, né, que somatório de forças aqui, somatório de forças horizontais igual a zero, eu tenho que HA é igual a zero. E por que eu sei que é igual a zero? Porque eu não tenho nenhum esforço horizontal ou inclinado. A primeira coisa que eu tenho que me dar conta é que aqui, essa força que ela está distribuída linearmente no vão de 6 metros, ela vai ter que ser concentrada nesse vão de 3 metros. Então, a minha carga distribuída, ela vai estar concentrada no meio, né? E essa carga distribuída nada mais é do que os 15 vezes a distância de 6, tá? Q vezes L. Então, se eu for fazer aqui, ó, somatório de forças verticais igual a zero, eu vou ter e adotar o sentido que para cima é positivo, eu vou ter
VA positivo menos os 10 quilonewtons menos aquela carga que eu concentrei 15 vezes 6 e mais VB igual a zero. Certo? Então, esse aqui vai ser o meu somatório de forças verticais. Como eu tenho duas incógnitas, né? Eu tenho tanto o VA quanto o VB, eu não consigo resolver, eu vou ter que vir e vou fazer o somatório de momento no ponto A igual a zero, para que eu possa compreender. Mesmo que eu tenha balanço aqui, tá? E eu tenho uma carga distribuída em balanço, eu só vou considerar no meu momento a minha carga que eu concentrei. Então, eu desconsidero toda a minha carga que estava distribuída. Agora eu vou trabalhar somente com essa concentrada. Agora, se eu adotar que o sentido anti-horário é positivo, o que eu vou ter? Eu vou ter VB que tem a tendência de causar esse giro na minha estrutura, vai ser positivo. Então, VB está a uma distância de 4 metros de A. Agora, eu tenho essa carga aqui. Menos 15 vezes 6, né? Ele está a uma distância de 3, né? Se eu concentrei, uma distância de 3, menos esse 10, que está a uma distância de 2, igual a zero. Com isso, eu tiro o valor de VB, né? E VB vai ser 72,5. Sabendo que é 72,5, eu consigo substituir aqui e eu tiro que o meu VA é 27,5. Então, eu vou concentrar sempre a minha carga distribuída. Aqui eu tenho uma carga pontual que eu não posso ignorar ela, então eu vou precisar fazer esses detalhezinhos para eu calcular as minhas reações. Alguma dúvida no cálculo das reações, pessoal? Desse exemplo? Eu, para variar. Ô, Débora, esses 15 que tu pegou é só da carga distribuída daí. 15 vezes 6. É, da carga distribuída linear, né? Então, eu tenho 15 vezes o vão dela, que é 6. 2, 2, 2, 6. A carga 10 kN, ela já está concentrada. Então, só preciso fazer ela vezes a distância. Aí você fez 15 vezes 6 vezes 3, que você considerou que ela está como uma carga pontual, que ela está no meio ali. Isso, né? Ela está uma distância aqui de 3, né? Se ela eu sempre concentro a minha carga distribuída no meio do vão que ela está distribuída, né? Sim. Então, deixa eu ver aqui se tem alguma outra dúvida no chat. Não. Vamos fazer mais um para a gente verificar, então. Vamos fazer esse aqui, ó. Que ele é, né? Lembra um pouquinho. E colocar ele aqui para facilitar um pouquinho a nossa vida. Então, aqui, pessoal, a primeira coisa que eu vou considerar é verificar os meus apoios, né? Então, aqui eu tenho uma reação vertical que é a B, aqui eu tenho uma reação vertical que é o VC, e aqui ainda eu tenho uma força HB aplicada. Mas, como eu não tenho nenhuma força inclinada, nenhuma força perpendicular
paralela à minha viga, então eu tenho que somatório de forças verticais igual a zero. Fazer horizontais aqui. Somatório de forças horizontais igual a zero, eu tenho que HB é zero, né? Porque eu não tenho daí nenhum esforço sendo aplicado. Agora, no meu somatório de forças verticais, eu tenho, se eu considerar o sentido, né, para cima positivo, eu vou ter VB mais VC, que são para cima. Eu tenho aqui uma força concentrada de 40 menos 40. E aqui eu tenho uma força de 30 kN que está em todo esse vão de 10 metros. Ou seja, eu vou concentrar ela fazendo 30 vezes 10, porque é 6, 8, 10, né? Então, está uma distância de 10 metros. Então, ainda aqui, eu vou ter 30 vezes 10 igual a zero, né? Então, essa aqui é a minha carga distribuída. Como eu tenho duas incógnitas, eu também ainda não consigo resolver, né, através dessas duas. Eu vou tentar colocar através do momento. E eu posso fazer momento em qualquer ponto aqui, tá? Aonde vocês acham que talvez fosse um ponto legal? Onde vocês colocariam, de repente? Pode ser no B? No B? Uhum. Pode ser no B. Eu posso fazer no A, eu posso fazer no D, eu posso fazer no C, ou até em qualquer distânciazinha que eu quiser, tá? Então, só para vocês terem essa noção. O que facilita a minha vida? Se eu fizer no ponto A, eu elimino essa força de 40, né? E consigo resolver melhor. Se eu fizer no C, por exemplo, eu só tenho que cuidar que eu vou ter do lado esquerdo e do lado direito, tá? A Morgana acho que comentou da gente fazer ali no ponto B. Então, vamos lá. Somatório de momentos em B igual a zero. Então, eu vou dizer, ó, daí aqui que eu tenho que ter um cuidado, tá, pessoal? Eu vou dizer que no sentido anti-horário vai ser positivo em função de B. Aqui eu vou ter a primeira coisa, ó, a minha força de 40, ela tende a fazer esse giro aqui, ó, em cima de B. Então, essa minha força de 40, ela está girando no sentido anti-horário, ou seja, ela vai ser positiva, que está a uma distância de 2, tá? Além disso, essa minha força distribuída aqui, ela está concentrada no meio, ou seja, não importa para mim que aqui tem balanço e aqui tem balanço dela distribuída, porque eu só preciso saber aqui no meio. Então, como eu já resolvi o que estava do lado esquerdo, agora eu vou olhar o que eu tenho do lado direito, tá? Então, para o meu ponto B, eu tenho uma força de 300, né, de 30 vezes 10, que está fazendo esse sentido de giro em volta de B, ou seja, um sentido horário diferente do que eu arbitrei, negativo. Então, vai ser menos 30 vezes 10, que está uma distância de... Qual que é a distância que ele está aqui? Se eu sei que essa minha carga concentrada, ela está a 5, né? Aqui, ó, ela está concentrada nesse ponto de 5 para cá e 5 para lá, né? 5, 5, 5. Eu sei que aqui tem 2, ou seja, me falta 3 para 5.
Então, ela está a uma distância de 3 metros do meu ponto B. Então, vezes 3. Aqui eu tenho uma força VC que está no sentido anti-horário. Então, VC positivo. E o VC está a uma distância de 6 metros do meu ponto B, igual a 0, tá? Então, aqui, ao analisar, né, toda essa minha estrutura, né, para facilitar os meus cálculos, eu não tenho ele aqui resolvido. Vou fazer aqui rapidinho. Menos 80 dividido por 6. Eu vou ter que VC é 136,67 quilonewtons. Como eu já sei quem é VC, eu substituo aqui e tiro o VB, né? Então, o VB vai ser a diferença 203,33 quilonewtons, né? Então, aqui eu tiro quem são os meus esforços, tá? Então, também é uma forma mais simples da gente conseguir olhar para isso, tá? Então, vocês conseguem perceber que, às vezes, a gente se apavora um pouco pela carga que está distribuída, tá? A carga em balanço. Mas, se eu concentrei ela, eu só preciso me preocupar com a concentrada. E independente do ponto que eu fosse avaliar, né? Então, independente do ponto que eu fosse avaliar, eu vou chegar no mesmo sentido. Eu só preciso cuidar de quando do ponto B, quando eu tenho algo que está no lado esquerdo, no lado direito, qual é o sentido do giro, né? Basicamente, é isso que eu preciso saber. Alguma dúvida com relação a esse segundo exemplo? Se fosse um momento em A ali, então tu só ia desconsiderar esses 40 quilonewtons? Só, ó, vou fazer o momento em A, tá? Uhum. Vou fazer aqui embaixo, ó. Somatório de momento em A igual a 0. Por que o momento em A, para mim, ele não é um momento para eu já iniciar? Porque eu não sei nem o valor de VA e nem o valor de VB e de VC. Então, o ponto em A não é o meu melhor ponto para análise. O que o meu ponto A ele é, depois que eu já sei quem é o meu VC e o meu VB, é verificar se realmente está certo o meu cálculo, porque tem que zerar, tá? Então, vamos fazer aqui, ó. Eu tenho no meu somatório no meu ponto A, o 40 ele não está aplicado, né? Porque lembra que momento é força sobre distância. Como ele está em cima do ponto A, eu não tenho distância, então ele é zerado. Então, o que eu tenho olhando, então, da direita para a esquerda? Eu tenho o meu VC, que está a uma distância, né? Considerando o sentido anti-horário positivo, o VC ele está a uma distância de 8 metros, menos a minha força de 30 vezes 10, que está a uma distância de 5. Aqui, mais o meu VB, que está a uma distância de 2, igual a 0. Né? Então, se eu colocar aqui os valores de VC, que é 136,67 vezes 8, menos 30 vezes 10 vezes 5, mais 203,33 vezes 2, isso praticamente vai zerar.
Ou seja, significa que os meus valores de reação, tanto em VC quanto em VB, estão corretos. Tá? Então, aonde que eu vou sempre escolher um ponto para quando eu não tenho uma incógnita, quando eu não sei duas incógnitas, por exemplo. Eu vou pegar e vou olhar no ponto que eu vou anular aquela incógnita. Então, se eu fizer momento em B ou fizer momento em C, eu consigo resolver isso também de forma bem tranquila, tá? Alguma dúvida com relação a esse exemplo, onde eu só tenho uma distribuída e uma concentrada? Então, vamos ver mais um modelo, né? Vamos ver mais uma aí, como olhar aí mais uma para a gente fazer, tá? Vou pegar aqui mais qual que é a próxima, vamos ver. Aqui, ó, uma rótula, tá? Uma viga que tem a rótula, a viga com rótula interna, ela tem uma equação de equilíbrio adicional no momento nulo. Lembra que a gente fez na aula passada? Somatório das equações, né? E mais a rótula considera. E é útil identificar essa ordem da escrita das equações que forneça uma sequencial de uma reação. Então, aqui eu tenho uma rótula aplicada. Vocês estão vendo que aqui no meu ponto C eu tenho uma rótula, tá? Então, vamos fazer esse aqui também para a gente ver como que é. Então, aqui, ó. Tá? Então, vamos começar a olhar para essa estrutura. Vocês viram que tem 3 apoios, certo? Então, por ter 3 apoios, eu já sei que ela é uma estrutura hiperestática ou isostática? Vamos relembrar isso para a gente fazer? Ó, então, vamos ver primeiro como se eu consigo resolver ou não, né? Então, eu tenho lá que G é igual a GE mais GI. GE é os apoios. Então, nesse caso, eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4. 4 apoios menos 3 equações, né? Somatório de forças verticais, horizontais e momento, mais a rótula. Isso zero. GI é igual a zero, ou seja, ela é isostática. Então, consigo resolver através do somatório de forças. Vamos lá. Somatório de forças horizontais igual a zero. Então, aqui eu tenho, ó, VA, HA, VB e VD, tá? HA é zero. Somatório de forças verticais igual a zero. Eu tenho sentido para cima positivo. Eu vou ter VA mais VB mais VD menos esse 20 que está a uma distância de 7 metros, eu vou concentrar ela, né? Então, eu vou concentrar esse 20 na distância de 7 metros. Então, ficaria mais ou menos aqui, né? Numa escala mais certinha. 4, 3, bem próximo aqui do apoio, mais ou menos, tá? Então, aqui está 20 vezes 7. Então, 20 vezes 7 igual a zero. Diferente das outras, as outras que a gente estava fazendo, pessoal, agora eu tenho 3 incógnitas. Além de ter no somatório de forças o VA, o VB, eu também tenho o VD. Ou seja, se eu fizer momento em qualquer ponto, se eu fizer um momento em A ou um momento em B, ou um momento em D, eu sempre vou ficar com 2 variáveis. E eu não vou conseguir resolver.
E daí, o que é importante a gente saber? É que quando se trata de rótula, tá? A gente consegue seccionar a seção e eu posso avaliar tanto somente do lado esquerdo do lado direito para que eu possa tirar uma das variáveis. Então, para facilitar a minha vida, seria muito mais conveniente eu pegar o lado direito, que eu tenho menos reações, né? Do que o lado esquerdo. Mas o que acontece? Independente do lado, o mesmo valor tem que dar, tá? Então, quando eu tenho o a minha rótula, eu consigo analisar somente um lado. É como se não existisse o outro. Eu só escolho qual é o lado que eu vou anular para conseguir tirar. Então, para facilitar a minha vida, eu vou fazer aqui, ó, somatório do momento em C igual a zero, considerando a rótula. Tá? Então, eu vou pegar do sentido da direita para a esquerda, porque eu tenho menos situações. Então, é quase como se eu pegasse isso aqui, ó. Eu tenho aqui meu ponto C, e eu tenho aqui a minha viga, que tem uma carga distribuída. E aqui eu tenho o meu VD. O que eu tenho que fazer? E ela aqui tem uma distância de 2, né? O que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou concentrar essa carga distribuída, né? Ali. Então, eu tenho VD, que está a uma distância de 2 metros, menos, continua sendo 20 vezes 2, que está a uma distância de 1 metro, igual a zero. Ou seja, VD vai ser 20 quilonewtons. Agora que eu já resolvi quem é VD, eu consigo colocar o momento em qualquer ponto A ou no ponto B e eu consigo tirar as minhas incógnitas. Então, para poder resolver, eu vou dizer agora que o meu momento em A vai ser zero. Então, se o meu momento em A ele vai ser zero, eu tenho VD, ó, sentido anti-horário positivo, né? VD está fazendo um giro anti-horário positivo, ele está a uma distância de 7 metros, então VD, que é 20, está a uma distância de 7, mais VB, que está a uma distância de 3, e ele também faz um giro anti-horário positivo, menos 20 vezes 7, que está a uma distância de 7 dividido por 2, 13,5, igual a zero. E aqui eu tiro quem é o meu valor de VB. Então, resolvendo aqui matematicamente, eu tiro que VB é 116,67 quilonewtons. Através do somatório de forças, eu já sei quem é o VB, quem é o VD, eu tiro quem é VA, né? Então, ó, VA mais VB, que é 116,67, mais 20, menos 20 vezes 7 igual a zero, eu tiro que VA é 3,33 quilonewtons. Então, quando eu tiver rótula, eu consigo seccionar essa rótula e eu olho só para um lado e eu consigo tirar a informação. E por que se eu colocasse se eu seccionasse aqui a rótula, tá? No sentido da esquerda, eu ia ficar ainda com duas variáveis, eu ia ficar com o valor de VA e VB. Então, por isso que eu peguei o da direita, porque eu já conseguia matar uma das incógnitas. E assim vai sucessivamente, né? Então, toda vez que eu tiver rótula,
eu consigo vir e resolver dessa maneira, tá? Vamos lá, dúvidas, perguntas? Hein, turma? Aparentemente tá tudo tranquilo. Só acho que na hora que a gente vai fazer sozinha que ele bate as dúvidas. É, com certeza. Deixa eu ver. Quantos a gente tem? 4. Aqui. Isso aqui também tem rótula. Vocês veem, ó. Essa aqui tem rótula. Essa aqui não tem rótula, mas tem o tirante, então a gente pode fazer. Essa aqui tem rótula, dá para resolver. E essa aqui a gente vai resolver ela na próxima aula, que vai ser Aqui eu tenho apoio inclinado, né? Então vejam que algumas situações elas vão mudando, tá? A gente vai fazer, vou fazer mais uma ali com vocês. Vamos ver como é que a gente vai, como é que vocês vão se sair, né? Quando tem a situação de tirante, né? Quando ele trabalha positivo, tá? Então deixa eu só fazer aqui um print que eu tinha tirado essas imagens lá do livro. Então, vamos lá. A mesma coisa aqui, tá, pessoal? O que acontece? O que eu tenho de diferente aqui, tá? Eu tenho, vamos ver ali no enunciado o que ele fala. Na próxima figura está esquematizado de uma forma simplista um guindaste que suporta uma carga bruta de 100 kN com auxílio do tirante AC. A seguir, calcule as reações de apoio, né, e o esforço que está atuando nesse tirante aqui, então nesse cabo, né? Como que eu calculo isso aqui? Então, primeira coisa que eu vou fazer, tá? Da mesma forma, eu vou determinar as minhas reações. Então, aqui eu tenho VA, tá? E aqui eu tenho VB, certo? Além disso, tá? Eu tenho HA e HB, tá? Uma forma para que a gente possa depois entender, né, qual que é esse valor do tirante, tá? Como que eu vou descobrir esse valor desse tirante, né, dessa força resultante que ela tá ali? Eu vou fazer primeiro aqui, tá? Essa força aqui, deixa eu só, eu acho que eu vou apagar aqui para ficar um pouquinho mais fácil para vocês entenderem. Deixa eu só apagar aqui primeiro. O que a gente precisa lembrar, tá? Que o tirante, ele está aqui, deixa eu tentar fazer o desenho bem certinho. Ó. O tirante, ele tem essa sequência porque ele é um esforço de tração, tá? Então, eu vou chamar ele de R1, tá? Então, esse é um esforço que ele está acontecendo ali no sentido do tirante. Então, né, lá no sentido das minhas forças. Quem já fez teoria das estruturas vai lembrar que seria a resultante ali dessa situação. Aqui, se a gente analisar, ó, pessoal, eu tenho um ângulo, né? Tenho um ângulo aplicado aqui. Aqui do resto, essa estrutura aqui, ela não, para nós, ela não desconsidera no nosso desenho. Só precisa saber, né, os 100 kN que está aplicado ali naquele pontinho, tá? Se a gente transformar essa parte aqui, ó, num triângulo, olha só, meu ponto em A, tá? Vou desenhar ele aqui. Ele tem
6,5, com uma altura de 7,5, e aqui está a minha reação do meu tirante. E aqui está o meu ângulo, ó. Então, eu só peguei o que estava ali e transformei para cá. Por quê? Porque daí eu consigo achar esse valor da hipotenusa, né? Através dos catetos, certo? Lembram? H ao quadrado é igual cateto adjacente ao quadrado, mais cateto oposto ao quadrado. Ou seja, H2 é igual a 6,5 ao quadrado, mais 7,5 ao quadrado. Ou seja, H, né, é 9,9247. Tá? Então, estou só primeiro fazendo ali, né, algumas deduções, tá? Beleza. Então, primeira coisa que eu vou verificar é isso. Como eu não tenho, tá? A minha reação aqui, ela está a uma distância de 5,6. Deixa eu só ver se é mesmo 5,6 dali ou se é... Peraí, cadê a aula? Sim, aqui estava riscadinho ali, ó. Aqui, então, eu tenho uma distância desse ponto D ao ponto C de 5,6 e do ponto C ao ponto A de 6,5. Beleza, ficou em cima, não tinha certeza. Então, vamos dar uma olhada como que eu vou achar essas reações, né? Como que eu vou calcular essas reações. Essa reação aqui de VA, ela não existe. Por quê? Porque eu tenho um tirante aplicado. Então, esse tirante aplicado é no mesmo sentido da aplicação dele, tá? Que eu vou ter que considerar, tá? Então, eu vou ter que levar somente esse aqui, sendo meu R1. Então, vamos fazer somatório de forças. Ah, e como é que eu descubro também qual que é esse ângulo aqui, pessoal? Como é que eu descubro o ângulo? Vocês lembram disso? Como é que eu descubro? Lembra lá de trigonometria? Cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Quem é o meu adjacente? Adjacente, ó, está no mesmo sentido, 6,5 por 9,9247. Isso vai dar 0,6549. E seno do ângulo é oposto pela hipotenusa. O oposto, nesse caso, é o 7,5. A hipotenusa é o mesmo valor, 9,9247. Isso vai dar 0,7556, tá? Então, até agora eu só fiz relações matemáticas aqui, trigonometria, né? Porque eu estou falando de um triângulo. Então, como esse tirante ele trabalha sob tração, né? Eu vou ter que considerar ele para eu conseguir calcular. Então, qual que é esse valor de RA e RB, tá? Eu vou desenhar ele aqui um pouquinho maior para vocês poderem enxergar, tá? Então, aqui eu tenho... Peraí, acho que não ficou meio torto, por exemplo. Vou pegar aqui. E eu tenho meu R1. Então, somatório de forças verticais igual a zero. Sentido para cima, positivo. Então, o que que eu vou verificar? Eu tenho VB positivo
menos 100 e menos esse R1 eu tenho que trazer ele para cá, ó, né? Eu tenho que trazer ele para esse sentido aqui. Menos R1 seno do ângulo. Né? Então, quando eu tô com ele, eu puxo para o cateto oposto, né? Estou puxando para o cateto oposto, eu vou ter seno do ângulo. Isso vai ser igual a zero. Ou seja, né, eu fico ainda com o valor de VB e o valor de R1 que eu não sei. Então, eu não consigo ainda descobrir qual que é. Aonde que eu vou conseguir descobrir? Aonde eu conseguir anular um desses pontos. Ou eu anulo o ponto A, né? Ou eu anulo o ponto B. Vamos fazer no B. Somatório de momento em B igual a zero. Eu tenho 100, que está a uma distância de 5,6 de VB. Então, vamos lá. Menos 100, está a uma distância de 5,6. Por quê? Porque esse 100 está fazendo giro horário no meu ponto B, né? Meu ponto B eu não conto. E agora eu tenho o R1, tá? Que está a uma distância, então eu vou trazer o R1 para vertical, né? Então vamos lá, R1 seno, está a uma distância de 6,5. E esse R1 gira no sentido positivo. Então, mais R1 seno do ângulo, que está a uma distância de 6,5 metros, igual a zero. Seno do ângulo a gente já tem aqui, né? Então, R1, vocês vão chegar num valor depois de 114,02. Como eu sei o valor de R1, eu vou tirar lá o valor de VB. Então, VB, que é menos 100 menos 114,02, seno do ângulo igual a zero, meu VB vai ser 186,16 quilonewtons. Além daqui do meu apoio C duplo, né, eu tenho HB. E por que eu preciso considerar o HB? Porque a minha reação aqui do meu tirante ela está inclinada. Ou seja, agora, meu somatório... Não é momento. Força. Meu somatório de força horizontal igual a zero vai ser HB. Eu estou considerando esse aqui o sentido positivo, tá? HB mais R1 cosseno, né? Cosseno do ângulo igual a zero. Ou seja, HB vai ser menos 74,66 quilonewtons. E isso quer dizer, então, que o sentido que eu arbitrei ao contrário, né? Que não é para esse sentido. Então, HB, o sentido certo de HB é para cá. Esse é o sentido certo de HB, porque isso que deu negativo. Para vocês entenderem, se vocês não lembram muito o que é seno e cosseno, né? Vou só desenhar aqui para vocês, ó. Então, aqui eu tenho, né, o triângulo. Eu tenho essa força R1 aqui, tá? Então, quando eu puxo, né, eu sei que esse ângulo é igual a esse ângulo, tá? Quando eu puxo para X, né, cosseno, e quando eu puxo no sentido Y, é seno, né? Então, essa resultante 1, né, arrasto para cosseno, arrasto, né, no mesmo sentido é cosseno, sentido oposto, seno. Tá? Então, só para lembrar aí quem está um tempo sem ver isso.
Então, eu consigo tirar aqui o valor de VB, HB e de R1, né? A resultante desse tirante aqui, de como que eu resolvo essa equação. Agora, vamos lá. Dúvidas, perguntas com relação a esse? Esse é pegado, né, Sora? Esse nós vamos ter que ver com calminha. Tem que dar uma lembrada de trigonometria, né? Porque aqui a gente está falando de ângulo, por causa desse tirante. Normalmente, tirantes, a gente vai trabalhar com angulações, tá? Então, tem que sempre dar uma lembrada nisso, né? Cosseno, seno, a lei dos cossenos, né? Então, tem que dar uma pegadinha um pouquinho nisso, tá? Mas não é difícil. Esse entra no Pode grau C, falar. né, professor? Ah, Esse difícil entra no grau C, né? eu nem tinha pensado nisso, Morgana, ainda. Vamos fazer mais um para a gente dar mais uma testada, então, já que vamos pegar. Deixa eu dar uma pensada aqui desses modelos que a gente tem. Até tá aqui, ó. Aqui eu tinha colocado, eu esqueci de colocar, ó. Aqui tá o desenho que eu falei para vocês, ó. Então, quando eu tenho aqui no A essa resultante, né? Então, resultante 1, resultante 2, resultante 3, o seno e o cosseno desses ângulos. Deixa eu ver esse aqui. Esse aqui eu vou fazer na aula que vem, tá? Na aula que vem a gente vai trabalhar. E esse aqui eu acho que também, que é os exercícios. Mas um pouquinho mais complexos, talvez, dessa questão de ângulo, para dar um tempo de vocês darem uma lida de ângulo, tá? Então, vamos fazer esse aqui. Esse aqui é para ser simples, teoricamente, né? Caso vocês não... Vocês têm que se sentir confiantes. Aqui, nesse caso, olha, turma, eu tenho 2 apoios duplos. Ou seja, deixa eu só trocar a caneta aqui. Eu tenho VA, HA, HB e VB, tá? E eu tenho uma rótula. E por que que a rótula me salva? Porque eu tenho 4 incógnitas, né? Então, como é que eu vou conseguir resolver se eu não sei resolver esse negócio? Então, vamos lá. Somatório de forças horizontais igual a zero, eu tenho que, se eu disser que esse sentido é positivo, eu tenho HA menos HB igual a zero, tá? Então, fico por enquanto em stand-by aqui, né? Não consegui resolver nenhuma nem outra. Vamos lá. Somatório de forças verticais igual a zero, esse sentido para cima positivo, eu vou ter VA mais VB menos 50, que está concentrado ali, 50, menos 20 vezes 5, né? Que eu vou concentrar aqui. Né? 20 vezes 5. E agora, vamos pensar comigo aqui. Se eu fizer o momento olhando, né? O momento em C, que é a minha rótula, daí lembram que eu vou conseguir resolver somente um lado. Preciso tirar uma incógnita para eu conseguir resolver essa parte aqui da minha equação. Vamos olhar aqui para... Se eu olhar para o ponto... No ponto C, ó, se eu olhar da direita para a esquerda, eu vou ficar com 2 variáveis ainda, que é o HB, que está a uma distância de 3, e VB, que está a uma distância de 3, né? Eu não consigo resolver, porque eu não sei nem quem é HB e nem VB. Então, o meu jeito certo de eu conseguir resolver é olhando da esquerda para a direita. E por quê? Porque o HA, ele é zero quando o meu momento é em C, olhando da esquerda para a direita, porque ele está na mesma linha, não existe uma distância. Então, vamos lá, ó.
somatório de momento em C igual a zero, olhando o sentido AC, tá? Então, HA é zero, e eu tenho VA, ó, no sentido anti-horário, eu vou chamar positivo. Então, eu estou olhando aqui para B, VA está fazendo esse giro aqui, ó, no ponto C. Negativo. Então, menos VA está uma distância de 5, assim como esse 20 vezes 5 está fazendo um giro nesse sentido. Mais 20 vezes 5, que está uma distância de 5 dividido por 2, igual a zero. E por que esse 50 não entra? Porque ele não tem distância, ele está em cima do apoio. Então, não entra o 50. Coloco, né, passo para lá, eu descubro que VA vale 50 quilonewtons. Então, se eu sei que VA vale 50 quilonewtons, eu vou conseguir substituir aqui, né? Então, VA é 50 mais VB menos 50 menos 20 vezes 5 igual a zero, né? Corta, corta. O meu VB vai ser de 100 quilonewtons. Agora, para que eu possa descobrir qual é o meu valor de HA ou de HB, para que eu possa achar aqui, né? Porque eu não consegui achar desses dois, eu consegui já descobrir quem é VA e quem é VB, eu não consegui descobrir ainda quem é HA ou HB. Eu vou fazer momento. Vou fazer momento em B. Vou fazer momento em B para deixar mais difícil. Pra vocês verem. Eu vou fazer somatório de momento em B igual a zero. Ou eu faço em B ou eu faço em A, porque eu preciso tirar uma das incógnitas. Só que se eu fizer em A, eu consigo tirar quem é HB, porque eu já tenho VB. Tudo fácil. Vamos fazer em A. Em B. Vamos lá. Então, sentido em B, sentido anti-horário positivo. O VB, ele não conta, né? E nem HB, ele é zero, porque está em cima. Então, eu vou começar aqui. VA gira no sentido horário. Então, menos VA, que está uma distância de 5 mais 3, 8. Além disso, eu tenho HA, ó, HA seria a mesma coisa se eu colocasse HA aqui, ó. HA está a uma distância de 3 e HA faz um giro anti-horário. Então, mais HA, que está a uma distância de 3, menos mais, no sentido horário, mais mais 20 vezes 5, né, que é a minha carga distribuída que eu estou concentrando, e ela está a uma distância, tá, de 2,5 mais os 3. E a minha força de 50, que também está no sentido positivo, está a uma distância de 3. Ó, também gira no, ó, essa aqui gira no sentido positivo, essa aqui gira no sentido positivo, essa aqui gira no sentido negativo e HA gira no sentido positivo. Ou seja, VA eu já sei que é 50, né? 50 vezes 8.
eu tiro que HA é menos 100 quilonewtons. Se HA é menos 100 quilonewtons menos HB igual a zero, eu passo, né, para o outro lado e passo a multiplicação, HB fica 100 positivo. Até porque faz sentido, né? Somatório de forças tem que dar zero. Então, aqui eu tiro quem é o meu valor de VA, VB, HA e aqui, faltou o B, né? HB. É C. Vamos lá, vamos perguntar as dúvidas. Doutora, eu não entendi a posição das forças horizontais ali, o sentido que ela faz positivo e negativo, do horizontal. No momento do B? Isso. Isso, no momento do B, essa força entrando ali, por que ela tá naquele sentido? Eu não entendi. Tá, tu entendeu por que é menos VA vezes 8? Sim. Ó, porque aqui tá meu ponto fixo, né? Daí, ó, o VA vai fazer esse giro em volta do meu ponto B, ou seja, negativo. Já o HA, ó, imagina, eu vou trazer o HA aqui para cá, só para te entender, ó. HA, ele vai causar esse giro no ponto B, ou seja, positivo. E ele está a uma distância de 3 metros do meu ponto B, ó. Já esse 20 vezes 5, né, que é a concentrada, ela vai causar esse giro lá em cima do B, positivo. E esse aqui também, ó, positivo. O único que causa esse momento negativo é o A, o VA. Eu tinha ficado confusa no HA, que é o horizontal. Entendeu? Eu não tinha conseguido. Agora sim. Uhum. Alguém ficou com mais alguma dúvida? Por enquanto não, tudo certo. Então, pessoal, ó, aqui tá só a decomposição, né? HA, RA, RB, HB ou VB, né? Enfim, a nomenclatura que a gente der, né? Vamos fazer isso aqui na aula que vem, que daí a aula que vem vai ser o quê? Nós vamos fazer exercícios, tá? Porque daí nós já estamos nos preparando para a primeira atividade, tá? Primeira atividade avaliativa. Então, eu vou trazer, além desses aqui, eu vou trazer outros e ainda os exercícios da aula passada, tá? Então, para a gente poder dar uma olhada melhor nisso. Se caso vocês quiserem tentar fazer em casa, eu quero tentar fazer. Eu vou botar aqui a resposta, tá? Esse é o 6. É um pórtico. Não, mas eu vou explicar. Acho que vocês não vão. Por causa desses apoios aqui, eu vou ter que explicar, tá? Deixem para a gente fazer junto, tá? Acho que é melhor. Eu vou ter que explicar para vocês. E da onde que vem esses 15, tá? Esses 15 quilonewtons por causa dessa distânciazinha aqui. E o outro, a única coisa é a questão da inclinação dos apoios, tá? Mas a gente faz isso na aula que vem. Então, a aula que vem vai ser para a gente fazer bastante exercícios, tá? A gente vai começar a calcular, fazer bem assim para vocês já estarem preparados para a primeira avaliação, certo? Então, vou postar lá para vocês na sequência, tá? 1 milhão de dúvidas. Bom, mas assim, gente, uma coisa que vocês precisam ter noção que isso aqui não é conteúdo novo,
tá? Isso aqui é conteúdo que vocês já viram. Teoria das estruturas, mecânica dos sólidos. Então, isso aqui que eu estou passando para vocês não é novo, não é sobre cálculo estrutural. Estou só relembrando como que a gente acha para vocês fazerem para a gente entrar realmente no conteúdo de cálculo estrutural. Então, o que está aqui não é nada novo, tá? Então, são conteúdos que vocês já deveriam ter visto nas disciplinas de teoria das estruturas, mecânica dos sólidos, tá? Então, não é novo, é só relembrar mesmo, tá? Então, se vocês tiverem um pouco de dúvida, assistam de novo a aula, procurem alguns vídeos no YouTube, deem uma relembrada um pouco disso, porque daí na aula 4, né, não sei dessa aqui na outra, na unidade 2, a gente entra realmente em estruturas hiperestáticas, tá? Então, não é conteúdo novo. Então, tem que dar uma relembrada, tá? Tem que buscar lá, né, enfim, somatório de forças, tudo isso precisa trazer um pouquinho mais fresco, né? O que é um apoio simples, o que é um apoio duplo, quando é que eu tenho HA, quando eu tenho HB, principalmente, eu não entendi ângulo, isso aí é trigonometria lá do 2º grau, né, do ensino médio, então, assim, são coisas bem distantes e nada novo, tá? Então, tenham isso em mente, tá? A gente não fez nada novo ainda, não é nenhum conteúdo zerado, nem comecei ainda em hiperestáticas, eu só tô fazendo reações de apoio, tá? Então, vou passar mais exercícios para vocês, vou fazer a aula que vem vai ser só para fazer exercícios, mas quem está com dificuldade, talvez seja importante relembrar isso lá da outra disciplina que vocês fizeram, tá? Mais alguma dúvida? Mais alguma pergunta? Professora, Oi. Pode falar. esse exercício da semana que vem, provavelmente vai ter mais de um. Qual é a quantidade para resolver, eu deixo o quê? Uma folha entre cada exercício ou mais de uma folha? Não, acho que meia folha de caderno, não mais que isso, tá? Ok. Então tá, turma. Então a gente vai dar mais essa unidade 1 vai ser bem de relembrar mesmo, de trazer esses conceitos para a gente poder ir, porque eu vou precisar fazer derivada, tá? Então a gente vai precisar trabalhar isso. Então, eu preciso entender o que é apoio, o que é carga distribuída, o que é carga concentrada, quando é carga inclinada, quando eu tenho seno e cosseno. Então, eu preciso trabalhar essas informações. Então, vocês precisam dar uma relembradinha, tá? Eu vou estar aqui para ajudar vocês, mas também eu preciso avançar um pouquinho no conteúdo, tá? Mas a gente vai dar certo, né? Eu acho que é importante, de repente, dar uma olhada de novo na gravação, assim que estiver disponível, tá? Eu vou baixar ela, eu tô postando ela no YouTube. Ali, quando vocês clicarem, vai puxar ali um canal que eu tenho só para postar aula no YouTube. E lá tem uma disciplina que eu já dei de cálculo estrutural alguns anos atrás. Então, lá também tem todas as aulas, tudo, né? E assim como a nossa vai ficar gravado, também tem lá. Então, vocês podem consultar também, tá bom? Então, vou parar a gravação aqui. E daí,